sejam todos muito bem-vindos à TPC da diretoria. A TPC dessa semana é especial, é uma TPC que vai abordar temas do Setembro Amarelo e foi pensada com muito cuidado e muito carinho para vocês. Não podemos esquecer que a TPC é feita para vocês e por vocês. Então gostaríamos muito que vocês aproveitassem. Hoje nós temos duas convidadas que vão participar das 3 ATPCs, a professora Carmen e a PCNP Flávia. Então elas vão conversar um pouquinho com vocês. Gostaria muito que vocês também estivessem abertos para dialogar com elas. Tá? Muito obrigada pela participação. Eu já agradeço de antemão a professora Carmen e a PCNP Flávia. Que tenhamos uma excelente ATPC e um ótimo dia. Sim, bom dia mais uma vez a todos. Eu estou aqui com a PCNP Isabel. Nós somos PCNPs da área de Ciências Humanas. E nesse momento a gente só vai ter uma fala rápida para passar já para a Flávia. Então sejam todos bem-vindos a esse ATPC do dia 14/9. Eu vou falar rapidamente da equipe. Então a equipe aqui do Núcleo Pedagógico conta com a diretora do núcleo, a Maria Eugênia. Os PCNPs da área de humanas, como eu já falei, é a Maria Isabel e eu, Reginaldo. E hoje nós contamos aqui com a Flávia, que vai fazer a mediação juntamente com a Carmen. E os demais PCNPs aqui da pasta, eu não vou ler todos, né, mas está aparecendo aí na telinha para vocês. Então sejam todos bem-vindos. A Carmen aqui trabalha com as editoras Ática, Saraiva e Scipione, né, mais especificamente com as escolas públicas, né, porque lá há uma divisão entre as escolas, aqueles que trabalham com as escolas privadas e aqueles que trabalham com a escola pública. Então, a Carmen só trabalha com esse público que é o público ao qual nós pertencemos, não é mesmo? Bom, então eu já passo para a Flávia, para ela fazer essa mediação. Tá bom, Flavinha? Agora é com você. Muito obrigado. Passo a palavra. Bom dia a todos. Obrigada, Reginaldo, Isabel, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês a importância de um tema tão complicado para a gente conversar, principalmente nas escolas, né? Mas que nós como educadores, nós temos que ter esse olhar e também pensando no acolhimento, né? No acolher, como a Carmen vai expor aqui bem na nossa formação. Eu tenho específico aqui para conversar com vocês o tema do Setembro Amarelo, né? E hoje, quando eu vim para o trabalho, eu pensei, um tema de suicídio, né? Dentro das unidades escolares, a gente não tem que pensar só num mês específico para ele, né? Esse tema ele deve ser abordado e olhado, né, por todos nós que estamos dentro da unidade escolar como educadores, porque ninguém melhor que nós, que também sou professora, dentro da sala de aula, no convívio com o aluno, que temos a afinidade e o olhar para observar tudo isso, né? Então, falando em suicídio, o aumento da taxa de suicídio é uma realidade em vários países, inclusive no Brasil. Um estudo realizado em grandes cidades brasileiras constatou que a taxa de suicídio entre os adolescentes aumentou de 24% entre 2006 e 2015. Então, gente, é o olhar, né? É o olhar que a gente tem que ter muito afinado para tudo isso. Por isso que eu dou tanto a importância a nós, professores, que estamos vivendo ali a realidade dessa criança, né? O suicídio, ele configura-se como uma prática antiga, muito antiga, e relacionada à saúde mental e emocional de cada indivíduo,
é a forma como são afetadas pelas sociedades e coletividades nas quais vivem. Historicamente, sua relevância social ela pode ser identificada desde a Grécia Antiga. Olha quanto tempo que isso acontece. Então, não é de hoje que isso acontece. A dificuldade com a saúde mental, como diz aqui, que eu estou expondo para vocês, vem de muito antes da nossa existência até, né? Em tempos modernos. Então, gente, voltando aqui, né, à nossa pauta, observando uma pessoa em sofrimento com idealização suicida ou comportamento suicida, aquela criança que se corta, aquela criança que é omissa de todas as situações dentro da unidade escolares, né, das unidades, ela não deve ser tratada de forma preconceituosa. Então você vê como professor aquele aluno com capu escondido, né, por trás de um boné, você tem que entender que ela não deve ser tratada de forma diferente ou estigmatizada. Isso pode, inclusive, aumentar o sofrimento desse jovem e adolescente. E há situações em que pessoa conta para um amigo, então o menino conta para o colega, e o colega, ele sente assim, gera nele, gera em nós também, professores, um sofrimento interno, né? Porque como a gente vai ajudar? Né? Olha a importância, eu sempre vou estar aqui falando sobre isso, pontuando isso, a importância do trabalho de cada educador. Há também um mito em que se conta ou posta a sua intenção nas redes sociais e não chega a executar. Então, muitas vezes, você ouve alguém em situação depressiva, em estado depressivo, que fala: ai, vou me matar. Você deve levar muito em consideração isso, porque muitos falam assim. Ele fala, mas ele não chega ao ponto. Então a gente tem que observar muito essa situação e considerar a possibilidade de que essa pessoa siga em frente a esse plano. E as melhores formas de proteção são perceber, investigar e fortalecer as esferas da vida que fazem bem às pessoas. Não há uma estratégia que funcione para todos os casos. A família, os amigos e nós, na escola, podemos desempenhar um papel fundamental através de trocas afetivas e positivas. Aí o professor ele fala: mas gente, eu não sou psicólogo. Eu estou vendo esse menino diferente. Mas esse professor, ele pode sim acolher e levar à frente essa situação para os seus gestores. Ele, com a ajuda da rede de apoio que a escola conta, ele pode encaminhar esse jovem, adolescente, essa criança, para um posto de saúde e um acompanhamento psicológico. A sensação de impotência e culpa são sentimentos muito presentes em situações como essa. É necessário relembrar a complexidade que envolve os casos de suicídio e acolher da melhor forma possível todas as pessoas envolvidas. Porque, de repente, aquela criança que está com intenção suicida, e a gente percebe na forma como ela se porta dentro da sala de aula, ela vem de uma família já com problema. Eu tenho 30 anos de magistério e não é pouco tempo.
E diante de toda essa minha vivência, com os anos iniciais, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, eu já vi de tudo que vocês podem imaginar. E já vi todas as famílias possíveis e imaginárias. Mas também eu tenho absoluta certeza que com toda a minha fragilidade e não conhecimento que hoje eu tenho absoluta certeza que eu ajudei muito, muito em toda essa situação. Muito, né? Então vejam só, você não ter o conhecimento e ter o olhar é muito importante. O olhar acolhedor, o olhar de acolhimento, isso é muito importante para a vida daquele que ali está inserido, em sua vida como professor. Quais os fatores de risco e proteção relacionados ao ambiente escolar? Quais os fatores de risco? A discriminação, o bullying, a agressão verbal que o adulto tem à criança ou adolescente, experiências e percepções de frequências no fracasso acadêmico, no fracasso daquele aluno na sua área como história, geografia, né? Ele tem aquele fracasso, então você tem que acolher aquela criança. E os fatores de proteção, aí, Reginaldo, quando eu começo a falar, eu amo. Desculpa, viu, Carmen, querida? São engajamento escolar, sentimentos de pertencimento e apoio, reconhecimento. Olha, gente, o reconhecimento e a valorização do trabalho daquele jovem. Interação social positiva, estímulo e bons hábitos. Esses estímulos e bons hábitos entra muito na área de arte, de educação física, né? Obrigada. Agora, para terminar, eu digo a vocês, a escola é um espaço essencial. Tá sem som? Agora voltou. Tá. A escola é um espaço essencial não para disseminar informações confiáveis sobre a saúde mental e transtorno mental, mas, sobretudo, para acolher, apoiar aqueles que estão em sofrimento, assim como orientar adequadamente o acesso ao tratamento, que foi o que eu falei anteriormente. E também é um lugar privilegiado de ações para a promoção à saúde mental, identificação e prevenção de transtornos mentais. No ambiente escolar, é possível observar a forma como a criança ou adolescente interage dentro e fora de sala de aula. Aí eu digo a vocês, um educador atento, um educador com olhar para a criança, ao jovem, ao adolescente, ele pode, inclusive, identificar algum comportamento que não foi percebido por outra pessoa, inclusive pelos seus pais, pelos pais daquelas crianças. Então, eu digo para vocês, o ambiente escolar é um ambiente diferenciado. E é por isso que você tem a grande sorte de ser um educador e amar a sua profissão como eu. Eu gostaria muito de agradecer ao Reginaldo pelo convite e agora eu vou apresentar a vocês a nossa linda parceira, a Carmen, né? Uma parceira da diretoria de ensino. Ela é maravilhosa, eu sou suspeita a falar. Ela é pedagoga pela Universidade de Londrina, a Universidade Estadual. É especialista em educação inclusiva pelo Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, com ênfase em recursos tecnológicos para processo de ensino e aprendizagem. Olha que fofo, que maravilhosa. Ela é psicopedagoga pela PUC de São Paulo, pesquisadora em inovação e tecnologia,
E ela, gente, implementou diversos projetos pelo Brasil, disseminando a inovação para a educação no desenvolvimento de formação de educadores, de nós educadores, para a rede pública e privada. E lindamente ela compõe a equipe de assessoria pedagógica pelas editoras Ática, Saraiva, Cipcione, para toda a rede pública do Estado, tá? Então, eu deixo vocês aqui na companhia da nossa querida Carmen, a nossa parceira aqui da diretoria. É um prazer imenso tê-la aqui conosco, Carmen. A reunião é toda sua. Obrigada, Flávia, pelas palavras, pela apresentação. É sempre um grande prazer poder dialogar aí com vocês, professores que estão aí nos escutando. Nós estamos aí em 81 participantes, fora os apresentadores, o pessoal da diretoria. Agradecer o Reginaldo pelo convite, a Maria Eugênia, e eu sou professora, como todos vocês que estão aqui, né? Professora que hoje, digo hoje, né, modo de dizer, aí pelo menos 20 anos, trabalhando com formação de educadores. Mas o meu espaço é dentro da sala de aula, o meu espaço é junto com vocês, nessa busca constante do ensinar e do aprender, independente do componente curricular, porque hoje nós estamos numa formação, num momento formativo específico para professores de anos finais e ensino médio, tá? O Reginaldo já está compartilhando aí uma imagem, mas antes da gente falar da imagem, só dando um pouco complemento e contextualizando o que a Flávia trouxe da importância dessa conscientização do Setembro Amarelo. Essa campanha, ela existe desde 2014, né? E ela tem crescido a cada ano, né? Então, a questão da prevenção, da conscientização, poderiam evitar, existem pesquisas que poderiam 90% dos casos serem evitados quando a gente está lá praticando uma escuta ativa, quando a gente está lá tendo um olhar, como disse a Flávia, diferenciado para que esse nosso aluno, independente do ano escolar em que ele está, ele se encontra, ele pode estar em diferentes momentos. E daí eu trago uma citação bastante, até fiz uma anotação aqui, tem uma diretora daqui do grupo em que eu trabalho, que além das editoras, a gente tem algumas universidades, né? Então, ela é uma das diretoras regionais, que é Iraceda Ussuna, e ela fala o seguinte, que a vida não é um álbum de fotografia, mas sim um filme em andamento. E é exatamente isso, né? A nossa vida, ela está caminhando dia a dia, ela está em andamento, é um filme. E cabe a nós, tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós não estamos, a gente vive momentos muito delicados como ser humano. Então, nós precisamos acolher para ser acolhidos. E aí, eu compartilho uma imagem, o Reginaldo já está projetando na tela, que eu escutei aí no começo a Flávia falando assim, essa imagem me representa, né? E eu gostaria que... Eu não trago para cá porque... Eu gostaria que vocês participassem junto com a gente, aqueles que estão com acesso ao chat, olhassem, observassem essa imagem, e a gente quer a participação de vocês. E responda pelo chat. O que representa essa imagem para você, professor que está aí do outro lado da tela nos escutando? Tem uma imagem de uma mulher,
sentada num computador, daí tem uma tábua de passar roupa, tem uma máquina de lavar, tem uma criança aqui, e imaginem essa mulher como um ser humano. Ela pode ser um homem, ela pode ser uma mulher. Então, quem tiver com acesso ao chat, responde para a gente aí. Eu também estou com acesso ao chat. E o que essa imagem representa para você, professor da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra? Olha lá, nós já temos uma contribuição da Flávia. A gente pede, né, ela está pedindo para desligar os microfones, ótimo. Mas o que essa imagem representa? Ela representa muito para mim. Nesse 1 ano e meio em que nós vivemos uma situação pandêmica mundial, eu me vejo nessa imagem, né? A Cida, ela coloca assim, acúmulo de fazeres, mostra a mulher como a provedora de várias funções, né? Minha vida na pandemia, a Flávia colocou. A Janaína, uma pessoa com várias tarefas ao mesmo tempo. Isso, quem mais vai participar com a gente aqui? A participação de vocês é muito importante para que esse diálogo ele seja não só vocês nos escutando, mas que vocês façam desse momento formativo um momento de troca, né? Então, minha vida na pandemia, a Flávia colocou, a Janaína, a importância da adaptação frente a esse, não é a Janaína, que é o Wagner Aparecido da Silva. A importância da adaptação frente aos novos desafios. Concordo contigo e com todos os outros colegas que colocaram, é exatamente isso. Nós, seres humanos, somos passíveis à adaptação. Alguns com um pouco mais de dificuldade, outros se adaptam mais fácil, né? O novo perfil do professor, uma pessoa multitarefa, o professor Adriano colocou. A Marili colocou desafios. O Antônio colocou, a imagem nos revela a desapropriação patrimonial, indo para uma vida robotizada, sem memória, sem identidade. Bom, existem diferentes interpretações para essa imagem, né? Eu gosto de multifunções, de acúmulo de tarefas, porque nós não paramos, né? Então, eu trabalho com formação de educadores, e o meu trabalho, como o de vocês, ele estava muito pautado no presencial, né? Com formações presenciais, com oficinas, mão na massa, onde a gente está junto, olho no olho, né? Da mesma forma que vocês estavam acostumados até 1 ano e meio atrás com os professores, com os alunos de vocês. Esses encontros também eram formativos, eram no presencial, né? Mas nós nos reinventamos. E daí, essa palavra não é uma palavra que significa modinha, né? Não está no modismo, mas sim, de fato, nós nos reinventamos. Aqueles que não tinham a familiaridade com as tecnologias, aprenderam a utilizar, seja o seu celular, seja o seu computador, seja uma ferramenta diferente. Aqueles que ousaram aprender com os alunos, aluno de anos finais em ensino médio, eles são os melhores professores no sentido de nos ensinar a utilizar as tecnologias. O que cabe a nós é a intencionalidade pedagógica de cada uma das ferramentas, né? Independente do uso delas. É o tom, o que eu quero com aquela ferramenta. E daí nós não vamos entrar na seara de ter equipamento, de não ter, de ter conectividade, de não ter, porque foge a nossa pauta de hoje. A nossa pauta de hoje, ela está muito focada no acolher e ser acolhido, né? Neste olhar diferenciado. Olha o que a Cida Gerolamo
falou, creio que o acolher é muito importante, porém visamos muito nossos alunos, mas nós temos que ser acolhidos em primeiro lugar, porque se não estivermos bem, como vamos acolher? E concordo com você, Cida, a gente precisa salvar o professor para poder salvar os nossos alunos, tá? Aqui é uma fala da Priscila Cruz, e ela hoje ela está na presidência do Todos por Educação, pela educação. E é exatamente isso o que a Cida colocou. A gente precisa estar bem. A gente viveu momentos muito difíceis e estamos vivendo, porque a pandemia ela não terminou, né? Nós tivemos ganhos significativos no sentido de nós nos reinventarmos, nós aprendermos uma nova forma de ensinar e aprender, de dialogar com os nossos alunos, uns com mais facilidade, outros com menos. Tivemos desafios enormes ao longo desse processo, continuamos nesse desafio, mas para que a gente possa cuidar, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa desenvolver, a gente também tem que ter um olhar para dentro, um olhar para a gente, um olhar autoavaliativo, um olhar de como nós estamos no momento em que nós nos encontramos, né? Como que o nosso filme em andamento ele está se direcionando. Então, a gente é o nosso termômetro. A gente só consegue fazer uma coisa bem feita, seja isso na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal, se nós estivermos bem. Se algo estiver nos incomodando, nós precisamos entender o motivo, nós precisamos fazer uma autoavaliação, e isso pode ser algo feito de uma maneira coletiva. Como disse a Flávia, e falou muito bem, nós somos educadores, nós não somos especialistas na área psicológica, psicanalista. Para isso, a gente tem um suporte fora, né? Então, assim, postos de saúde, mas a gente precisa estar disposto a nos ajudar e ajudar o próximo, né? Estar disposto a conversar e a ouvir, né? Identificar sinais de sofrimento, né? Com esse olhar ativo que nós, educadores, temos, né? Por que o meu aluno não liga a câmera? Por que o meu aluno, aquele que já voltou, não está indo na escola? Como é que está lá na casa dele? Será que ele será que ele tem algo que está incomodando? Será que ele teve perdas diante a essa pandemia? Então, são fatores externos que vão nos dando sinais daquilo que a gente pode ajudá-los, né? A gente não vai fazer terapia coletiva, não é essa a ideia. A ideia é que o professor lecione, dialogue, proporcione momentos de aprendizagem diante do seu componente curricular. Mas esse olhar, essa escuta ativa, pensando na formação integral desse estudante, ele é importante. Porque isso, independente do Setembro Amarelo, está lá na BNCC, da formação integral desse nosso aluno, né? Desse nosso estudante. Então, a identificação desses sinais, eles são importantes, né? Incentivar a pessoa que está trazendo esse determinado sintoma, seja um colega de trabalho, seja um par, ou seja, o seu aluno ou o aluno de uma outra turma que você observa uma situação diferente, um comportamento diferente por meio das redes sociais, né?
incentive essa pessoa a procurar ajuda, né? A ajuda, ela pode começar nas relações escolares e ser encaminhado, como disse a Flávia, a um especialista responsável, né? Seja empático com o sentimento do outro. Se colocar no lugar do outro é ter a empatia, né? É uma habilidade em que nós vamos falar aqui ao longo da nossa fala, né? Então tem os centros de valorização da vida, se você que é o CVV, né, que é o 188, que está lá 24 horas. Às vezes aquele jovem ele nem está pensando que isso existe, né? Centros de apoio psicossocial, que são os CAPs, né, do seu município. A gente direciona, a gente não vai fazer algo que não está na nossa alçada, ok? Mas esse olhar para dentro, esse olhar nosso, essa autoavaliação, ela é muito importante, porque a depressão, ela acontece muito de forma inibida. Ah, não, eu tô triste, né? Então, estar triste, ter sentimentos de alegria, de tristeza, faz parte. A gente não tá 100% feliz, mas todos os dias apresentarmos sentimentos de angústia, de tristeza, né? De negatividade, isso é um sinal de alerta. Opa, ligou uma luzinha, né? Então, porque os psicólogos dizem que a depressão, ela é sorridente e silenciosa, né? E tem diferentes causas, né? Pode ser perda de pessoas, nesse momento pandêmico que nós vivemos, e não é só a questão da Covid que nos traz perdas, né? Tem muitas pessoas que perderam entes queridos das suas famílias, colegas, de outros problemas. As relações sociais estão muito relacionadas à depressão, né? O isolamento social. Teve pessoas que chegaram a ter surtos de não poder sair, de não poder exercer as suas atividades, né? E daí, dentro da psicologia, não sou psicóloga, sou educadora, psicopedagoga, né? Mas dentro da psicologia, existe, eles falam que é a visão de túnel, né? E o que é essa visão de túnel? Que vê tudo pelo lado ruim, vê tudo, tem expectativas de autocobrança, tem expectativas de que só tem coisa ruim acontecendo, independente da pandemia. A questão da pandemia, ela agravou essa situação da depressão sorridente. E como que nós, pessoas, seres humanos, profissionais, podemos fazer essa autoavaliação e ajudar os nossos alunos, ajudar os nossos pares, né? Fazendo essa autoavaliação. Como é que está o meu humor? Né? Eu não preciso estar rindo toda hora, mas como é que está o meu humor? Ele está oscilando? Ele está indo, ele está vindo? Ele está tendo rompantes, né? Como é que está o meu apetite? Tanto para mais quanto para menos. Quantas pessoas engordaram, ganharam peso nessa pandemia? Mas quantas pessoas também perderam? Porque daí isso é uma válvula de escape, né? Tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer, né? Então são as distorções cognitivas,
né? Então, essas distorções cognitivas é que a gente precisa estar em alerta e procurar ajuda, né? Porque a gente consegue salvar vidas. A gente consegue encaminhar para que isso não aconteça, tanto para a gente, cuidar da gente, ter uma rede de apoio, ter momentos como esse, nos momentos formativos das escolas, das unidades escolares, a gente sempre deixa como sugestão alguns minutos de troca de sentimentos. Tem alguns que não falam, não é terapia coletiva, não é isso. Mas é se colocar no lugar do outro, é acolher, é entender, né? É ter ali a intencionalidade daquele momento. Tem o momento dos recados, tem o momento da formação específica, mas pode ter um momento de escuta ativa. Por que não? Vai depender da intencionalidade de quem está na condução dessa reunião, ok? Então, a gente precisa primeiro estar bem, nos salvar, né? Primeiro entender, fazer essa autoavaliação para poder salvar aí os nossos estudantes, os nossos alunos, independente do segmento educacional, tá certo? E aí, por sermos educadores, eu entendo que as habilidades e as competências socioemocionais, para esse momento do acolhimento, de acolher e ser acolhido, ela nos ajuda. Por quê? Está lá na BNCC, a gente tem as 10 competências gerais da BNCC e a gente tem as competências e habilidades específicas de cada componente curricular. Mas as habilidades socioemocionais, ninguém está dizendo aqui para você dar aula de socioemocional. Você tem o seu planejamento, você tem o seu conteúdo a ser explorado, mas nada impede participar dessa formação integral do seu estudante. Aqui nós estamos num público de anos finais e ensino médio, tá? Então, o quanto desafios nós enfrentamos, mas o quanto de desafios seu aluno, o seu estudante também enfrentou diante da suspensão das aulas. Para todo mundo foi difícil, né? Foi difícil para aluno desde lá da primeira infância até o ensino médio. Para nós foi desafiador, foi difícil. A gente tem aí uma perda, isso já tem estudos, já tem números qualitativos e quantitativos de perdas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, mas nós também tivemos perdas de evasão, de abandono, né? Tanto do profissional da educação, quantos atestados, quantos afastamentos por problemas de saúde, tanto nós quanto os nossos estudantes, porque nós tivemos uma mudança muito drástica. A gente tinha um ritmo e a gente passou a ter uma outra situação vivenciada nesse último 1 ano e meio aí, aproximadamente. Então, cada vez mais pensar numa formação biopsicossocial, ela é necessária, né? Ela é importante. E daí, pensar aí numa educação integral. Como que o meu estudante, como é que o meu aluno aprende? Se ele não estiver bem emocionalmente, fisicamente, socialmente, culturalmente, ele vai aprender, por exemplo, na área de linguagem, né, que nós estamos aqui hoje em professores de linguagem, mas teremos aí a escuta da gravação de professores de outros componentes, de outras áreas e componentes curriculares especificamente. Como é que eu vou aprender
um determinado conteúdo da minha área de linguagem se eu não estiver bem, se eu estiver com fome, se eu estiver pensando na situação lá dentro da minha casa. Se eu fiquei muito tempo parado na frente de uma tela ou fazendo atividades por meio de impresso, como é que eu vou resgatar esse aluno? Então, cada vez mais, e daí a Anita Zuppo, ela fala muito bem da importância dessas habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e sucesso escolar, né? Não é garantia de sucesso escolar, mas o quanto isso nos ajuda. E isso, de novo, eu sempre gosto de fazer um paralelo entre nós, seres humanos, professores, educadores e o nosso aluno. A gente vai dar uma boa aula se a gente estiver bem, né? A gente não quer apenas reproduzir, né, um determinado assunto. A gente quer que aquele determinado assunto, de fato, tenha significado para aquele nosso aluno, que aquele aluno entenda por que ele está aprendendo um ou outro conteúdo. Então, olha a importância desse desenvolvimento, como diz a Zuppo aqui, na multidimensional, tá? Então, integrar, tornar-se inteiro, completar, reunir, unir de novo, né? É o que, na realidade, nunca foi separado. Por quê? Por mais que nos anos finais e ensino médio o processo de aprendizagem aconteça por componentes curriculares, hoje, vamos falar do novo ensino médio, ele já traz as áreas do conhecimento, linguagem, né? Matemática, ciências humanas, ciências da natureza, e daí os seus componentes dentro de uma área específica, pensando na sua totalidade. E isso não significa que você vai deixar de ser um especialista. Lá no 7º, 8º, 9º ano, de 6º a 9º ano para anos finais, ou no ensino médio. Você vai continuar trabalhando a sua especialidade. Isso não, a gente não vai deixar de trabalhar. Mas a gente vai ter uma visão diferente para esse aluno. Esse olhar diferenciado, o que um componente curricular pode estar relacionado com o outro. E daí eu digo o seguinte, nós estamos aqui com professores da área de humanas, mas vou dar um exemplo simples. O componente de linguagem, ou língua portuguesa, né? Específico língua portuguesa. Olha a importância de interpretar, de argumentar, de compreender qualquer área, né? Então, aquele nosso aluno que está dentro de uma aula de matemática, do componente matemática, como ele vai desenvolver uma situação-problema se ele não tiver algumas habilidades específicas que estão lá sendo trabalhadas na área de linguagem ou na área de língua portuguesa? Né? O quanto os fatos históricos, o quanto a gente se beneficia pela história para entender o mundo em que vivemos hoje, né? Ou nos deixar mais confuso no sentido como era, como estamos e o que queremos, independente de questões políticas sociais, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou filha de professora de história, fui aluna da minha mãe por todos os anos finais, no interior de São Paulo, e eu falava assim, gente, mas tem alguns fatos históricos aqui que eu não entendo por que eu preciso estudar, né? E isso há 30 anos atrás.
E naquela época, a importância de trabalhar os fatos históricos com a atualidade. E hoje eu vejo a importância dessa visão de mundo que eu tenho pelas aulas de geografia, pelas aulas de história, né? Então, as aulas de geografia, o que eu tenho de mapa mundi na cabeça, o que eu entendo, as localidades que eu enquanto formadora, professora de educadores, de professores, eu já tive a grata oportunidade de literalmente morar em várias regiões do Brasil e conhecer, por exemplo, vegetações, meios de transporte diferenciados, né? Já morei no Amazonas, já trabalhei em escolas ribeirinhas. Então, essa visão de mundo que a gente tem, de localidade, de clima, né? A região sul mais fria. Então, essa visão, eu fui vivendo e fui entendendo a importância dela na prática. E hoje, por meio de diferentes recursos e por meio da mediação de nós, professores, é de extrema importância, né? Como é que eu vou entender um fato histórico se eu não tiver determinadas habilidades de compreensão, de interpretação, né? Eu posso estar lá com o mapa mundi ou com o mapa do Brasil, trabalhando determinado conteúdo de geografia. Mas eu posso fazer os links, as associações com o dia a dia, né? Então, é isso que a ZUPO traz nesse desenvolvimento multidimensional. Nós, professores de anos finais e ensino médio, continuaremos especialistas. Seremos os especialistas, mas teremos uma visão diferente, fazendo relações e não por partes, né? Vamos pensar em unir. O que o professor de história trabalhou, que o de geografia pode se beneficiar daquele determinado conteúdo. E aí, é nos momentos coletivos de formação que vocês podem trocar. É possível fazer isso, tá? E aí eu trago o seguinte, eu trago para vocês a questão um pouquinho de uma forma bem en passant, de uma forma bem direta, a questão das habilidades socioemocionais. A gente precisa entender o que é competência e o que é habilidade, tá? Eu vou dar um exemplo, porque nós estamos aqui em adultos, profissionais, professores, né? Quando fui aprender a dirigir, eu não sabia dirigir. Eu fui aprender a dirigir quando eu fui morar em Manaus para trabalhar, e eu sabia que algumas escolas eu poderia usar carro e outras eu ia usar o meio de transporte barco, tá? Mas eu queria aprender a dirigir. Isso foi no ano 2000, então faz 21 anos que eu dirijo. Eu não tirei a minha habilitação com 18 anos, eu tirei depois. E é porque eu fui trabalhando e eu pegava ônibus, pegava metrô, no interior também era tudo muito próximo, então eu não via a necessidade de ter ali uma habilitação ou um veículo logo aos 18 anos, como é permitido. E quando eu fui aprender a dirigir, eu adquiri algumas habilidades que elas estão associadas ao saber fazer. Ou seja, eu sempre fui na autoescola, aprendi que para dar partida, colocar a primeira, para começar a andar, a hora que eu estou subindo, o movimento que eu faço num carro mecânico, tá? Um movimento num carro mecânico de embreagem, né, para troca de marcha. Eu aprendi a estacionar. Aprendi habilidades, o saber fazer básico para tirar a habilitação, tá?
No entanto, eu não saí. Fui lá, passei, eu adquiri a minha primeira habilitação. Por quê? Eu adquiri um conjunto de habilidades que me fizeram tirar a habilitação. Eu tinha experiência, eu tinha a competência em saber fazer bem feito, andar numa marginal, subir uma ladeira, né? Eu já estive em Itapecerica da Serra e eu sei que aí tem várias ladeiras. Para quem está hoje, tranquilo, hoje eu pego qualquer estrada, qualquer veículo, mas no começo eu já ia pensar, olha, tem muita ladeira lá, né? Será como é que eu faço para subir? É exatamente isso. Então, a competência, ela está associada àquilo que os alunos devem saber, ou seja, aquilo que eu devo saber dentro do conjunto de habilidades e saber fazer bem feito. Então, nós, professores, foi apenas um exemplo de senso comum, mas eu acho que fica muito claro quando a gente faz de uma maneira muito geral o conceito de habilidade e competência, e daí a gente entra no conceito socioemocional. Então, tá bom, você falou de habilidade, que estão ligadas ao saber fazer, a competência representa aquilo que o aprendiz deve saber e saber fazer com qualidade, e as competências socioemocionais que estão tão ligadas ao acolher e ser acolhido, né? É um conjunto dessas habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, né? Se relacionar com o outro, gerenciar propósitos, objetivos de vida, o autoconhecimento, a questão da autoavaliação, da colaboração, de resolver diferentes situações, problemas. Afinal de contas, cada um de nós lida com as emoções de uma maneira, né? Com as frustrações, com os anseios. Tem pessoas, tem estudantes, né? Agora eu vou dar um exemplo dos nossos estudantes, da nossa realidade, que estuda e naquela avaliação ele não sai tão bem. Por quê? O emocional, muitas vezes, ao estar naquele momento pressionado de uma avaliação, isso o bloqueia. E tem outros que lidam melhor com essa questão da avaliação. Tem alunos, quantos alunos de vocês, eu já tive muitos alunos que eles ali prestavam muita atenção no debate, na mediação das propostas que eram feitas. Quando eu trabalhava muito com aluno, hoje eu trabalho com aconselhamento de jovens, aqueles alunos que estão saindo dos anos finais e ingressando para o ensino médio, ou saindo do ensino médio e ingressando numa carreira profissional por meio do empreender ou ingressando numa carreira universitária, né? Então, a gente trabalha hoje eu trabalho com a formação de professores e com aconselhamento de jovens. E aí, você vê aquele jovem que fala assim, eu gosto de fazer as minhas anotações, faço os meus links, mas eu não estudo para a prova não, Carmen. O que eu sei é o que eu debati na aula, e que vai bem. Para a gente entender as competências socioemocionais, a gente primeiro precisa se entender, a gente precisa trabalhar com as próprias emoções. E daí, pensando um pouquinho em aprofundar a questão. Por favor, acho que o microfone está aberto. É isso aí, né?
Então, condição sine qua non é a gente ter o retorno presencial, estabelecer diálogos científicos, estabelecer diálogos pautados em uma teoria bem fundamentado, além do vínculo, além de estabelecer relações pessoais, né? Mas para aqueles que desejarem um pouco mais aprofundar sobre as competências socioemocionais, eu fiz aí uma curadoria para vocês, trazendo 4 teóricos bem importantes que trazem uma fundamentação bacana em relação à definição da competência socioemocional, tá? Então, para Perrenot, ele fala o seguinte, que a competência socioemocional é uma capacidade de mobilização, né, de diversos recursos cognitivos para enfrentar qualquer tipo de situação, né? Zabalza fala o seguinte, que é o construto que serve para nos referirmos a um conjunto de conhecimentos, né, e habilidades, essas habilidades de qualquer ser humano, né, necessitam para desenvolver algum tipo de atividade. E traz lá na BNCC, lá em 2018, ela já fala das competências socioemocionais. Né? Ela fala o que ela traz? Da mobilização de conhecimentos conceituais, procedimentais, né? E atitudinais, tá certo? Resolver demandas complexas do cotidiano, do dia a dia, né? Em pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, do mundo em que está inserido esse nosso estudante. Então, as competências socioemocionais, desde quando a BNCC foi homologada lá em 2018, ela já traz essa proposta para a gente de mobilização conceitual, procedimental e atitudinal, né? Habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. Tudo bem? Então, a gente pensando aí em acolhimento, de acolher, de ser acolhido, né? Diante, de novo, da pandemia universal, né? Então, todos viveram aí a pandemia. Nós tivemos uma luta contra o tempo. Nós estamos... Já dou a palavra para você, Andréa Martins. Você está com a mão levantada, já te dou a palavra, tá bom? Só concluindo aqui. Nós estamos aí numa busca em combater e esse vírus ir logo embora, para que a gente possa retomar as nossas atividades, né? Nesse caso, existem a vacina, existem especialistas buscando aí todos juntos, cada um dentro da sua área, né? A solução, a gente já sabe que a gente tem os protocolos de higiene, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, dos equipamentos, da vacina para todos, né? As 2 doses, não adianta a gente tomar uma dose só, mas para que a gente possa lidar com tudo isso em que nós vivemos, esse turbilhão de emoções que nós vivemos, mais do que nunca, as nossas competências socioemocionais, elas estão sendo colocadas aí à prova. Então, aqui, gente, a gente traz esse quadro para entender algumas situações ligadas ao nosso emocional, para que a gente possa adquirir outras habilidades socioemocionais. Então, quando a gente entende, por exemplo,
a insegurança, todos nós, em algum momento, sejamos vivido aqui, nesse último 1 ano e meio, devido à pandemia, ou fora dele, trazemos momentos de insegurança. E isso não tira o nosso valor enquanto profissional, enquanto pessoa, mas entender a nossa insegurança vai nos ajudar a ter a empatia, que tanto é nos falado hoje enquanto uma habilidade socioemocional. A empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, é ter uma escuta ativa, é olhar para o outro com outro olhar, né? Quando a gente fala de ansiedade, né, e aquela ansiedade que a gente consegue controlar, porque a ansiedade que a gente não consegue controlar é que a gente falou lá que a depressão, que a ansiedade, que a angústia, elas são questões silenciosas. Mas aquela ansiedade, eu estou ansiosa para o retorno das aulas presenciais, eu estou ansiosa para que chegue aquela festa que eu vou poder ir, onde a gente vai poder aglomerar um pouco mais quando todo mundo for vacinado. A ansiedade até um certo ponto, e quando ela está no seu autocontrole, ela te leva a desenvolver, a ter uma resiliência. Eu vou atrás, eu quero, eu acredito, eu persisto, né? Quando eu entendo o meu medo, quando eu entendo as minhas angústias, a minha necessidade, eu passo a entender a habilidade de ter mais responsabilidade nas minhas ações. Quando eu entendo as mudanças de rotina, as indefinições do meu dia a dia, da minha rotina, aquela rotina que eu estava acostumada a levantar, ir para a escola, de manhã uma escola, à tarde outra escola, à noite outra escola, e que eu mudo repentinamente para ir para uma nova realidade, uma nova rotina, né? Eu consigo ter possibilidades de um cuidado comigo e com os outros. Quando eu penso nas indefinições, eu estou e vocês estavam abertos ao novo. A partir do momento que vocês se recolheram e tiveram multitarefas para que esse processo de ensino e aprendizagem não parasse, continuasse, né? Certo? Ok? Para isso, eu compartilho uma outra imagem em que a gente tem aí um diálogo, né? Ou um monólogo, dependendo da interpretação de como eu vejo essa imagem, por meio de uma escada e 2 pessoas conversando, né? A autocobrança ali. Eu nunca errei. Eu sempre acertei. Eu sempre faço as coisas seguindo aquele caminho. Será que essa pessoa ela está disposta, a autocobrança dela é tão grande a crescer? E quando a gente fala crescer, não é crescer somente profissionalmente, né? É crescer em termos de conhecimento. E aquela outra que se permite errar, e quando ela diz eu errei várias vezes, ela cresce. Quanto a gente aprende com o erro, o quanto a gente aprende com novas rotas traçadas para que esse filme em andamento, como diz a Osana, aconteça. Então, professores, permitam-se errar, né? A gente viu recentemente muitas pessoas aí
se cobrando em ter conhecimentos, ferramentas para o uso dessas aulas remotas acontecerem. E muitas vezes, quando a gente aprende, quando a gente se permite errar, se permite dizer não sei, como é que eu faço? Aprender com o filho, com o sobrinho, com o esposo, com o aluno, o quanto a gente aprende de forma colaborativa. Então, permitir-se errar, né, faz parte do processo de aprendizagem, tanto para nós, de quem cuida, para aqueles que nós estamos cuidando, que são os nossos estudantes, ok? E aí, a gente tem, eu trago o quadro para vocês, da BNCC, das 10 competências gerais. A gente já falou um pouquinho dela no sentido de o quanto essas habilidades, essas 10 habilidades gerais, independente do nosso componente curricular, da nossa área do conhecimento de atuação, essas 10 habilidades, elas estão permeadas na sua multifunção, na sua multitarefa, né? E aí é esse olhar diferenciado que nós devemos ter, né? Então, o conhecimento ele está em todo momento. Ele pode acontecer a todo momento, por meio de uma palestra, por meio de uma aula online, por meio de um filme que foi solicitado para ser assistido, de um podcast que um professor sugeriu para fazer um levantamento de conhecimentos prévios de um determinado tema que ele vai trabalhar, né? De uma proposta de uma biblioteca itinerante. Então, o conhecimento está ali a todo momento. E aí é que cabe a nós, independente da nossa área, possibilitar isso para o nosso estudante, né? A questão de valorizar os conhecimentos que esses alunos trazem, de linkar, não tem o conhecimento daquela aula específica, ok, o que eu posso linkar e um fato histórico ou um gênero textual que eu estou trabalhando dentro da língua portuguesa, né? Ou para os outros colegas que vão nos escutar nos demais dias, a gravação de qualquer outra área, a gente pode desenvolver e fazer esse link para que esse pensamento tenha fundamentação, que ele tenha criticidade, que ele tenha um olhar, que ele saiba se comunicar, né? A questão, o nosso estudante, eles sabem utilizar as ferramentas tecnológicas, mas eles não sabem nem sempre utilizar em prol da aprendizagem. Eles estão muito ligados a um vídeo num canal específico no YouTube, a uma rede social, a um WhatsApp, né, uma comunicação rápida, ou qualquer outro aplicativo, Telegram, Viber, independente do que seja, tá certo? Então, isso é importante a gente pensar nessas habilidades. E olha aqui, ó, a empatia e a cooperação. Ela faz parte, ela está lá na 9ª habilidade, composta pelas 10 habilidades e competências gerais a serem desenvolvidas, né? Então, para que eu tenha empatia, para que eu consiga adquirir esta competência, eu tenho uma sequência de habilidades para que eu possa alcançar. Aí, eu trago para vocês um modelo que o Instituto Ayrton Senna traz,
das 5 macrocompetências. Ela tem os seus desdobramentos, mas pensando em macrocompetências e o quanto essas habilidades socioemocionais podem nos ajudar, o Instituto Ayrton Senna, ele fez um estudo e elencou 5 macrocompetências, e essas 5 macrocompetências têm os seus desdobramentos. Então, a importância da autogestão, do engajamento com o outro, né? O quanto a gente teve de desafio para engajar o nosso estudante nas propostas remotas, né? A questão da amabilidade, olha lá, dentro da amabilidade se encontra a empatia, a confiança, tá certo? É importante a gente pensar nessa resiliência emocional, a tolerância ao estresse, a autoconfiança, o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, a tolerância à frustração. Por que eu não cheguei lá ainda num determinado ponto que eu gostaria de chegar? Qual é o caminho que eu posso trilhar? Ou, simplesmente, por que eu não me saí tão bem naquela avaliação de artes? A gente fez um trabalho com algumas redes sugerindo propostas de tour virtuais por alguns museus das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí os alunos começaram a se interessar por tour virtuais por outros museus, né? Museus fora, que pudessem ali incrementar o diálogo, a discussão daquela aula específica de arte, né? A questão da abertura ao novo, né? O quanto eu consigo estar aí, que eu estou preparado a ter uma curiosidade para aprender algo diferente, o interesse artístico, né? Então, essa turma, ela estava interessada ali em algum conhecimento de algumas propostas que estavam no museu, fora daquele contexto educacional que o professor de artes estava propondo. E isso, a questão do desenvolvimento de interesses, ele pode estar em qualquer componente curricular, ok? Por favor, Reginaldo, pode passar, nós estamos aí logo finalizando para cumprir o nosso tempo. E, por favor, professores, podem participar pelo chat. Esse material que eu fiz em parceria com a Flávia, vai ser disponibilizado para vocês, e tem o link da pesquisa feita desses 5 modelos das macrocompetências e os seus desdobramentos, tá? Então, para aqueles professores que desejarem conhecer um pouquinho mais do estudo e o desenvolvimento do Instituto Ayrton Senna, fica aí a sugestão, ok? Então, vamos lá. Estamos lá no slide 15, né, Reginaldo? A gente traz aí uma organização das ideias, né, para a gente ir chegando ao fim do nosso bate-papo. A gente tem alguns termos importantes para entender essa proposta de acolher, de ser acolhido, e os termos competência e habilidade, eles estão intrinsecamente relacionados. As habilidades é um conjunto de ações que se espera para ter uma determinada competência, né? Sempre lembrem aí do carro, do movimento do carro em que nós demos ao dirigir. A competência, elas estão aí propostas, são formadas por um conjunto de habilidades, sejam elas cognitivas, sejam elas
procedimentais ou atitudinais, né? O desenvolvimento dessas competências é um processo, gente, né, que estão interrelacionadas. O sujeito utiliza, como eu já disse, diferentes componentes ligadas às atitudes, aos conceitos, tá? Então, não adianta saber resolver ou entender apenas um gênero textual. A gente apresenta dentro de língua portuguesa diferentes gêneros textuais, né? Mas o como, qual o procedimento que o professor vai mediar esse processo para que, de fato, os diferentes gêneros textuais tenha significado com o dia a dia e o porquê que eu preciso entender os diferentes gêneros textuais, né? Ou por que eu preciso entender fatos históricos de um tempo que é diferente do tempo que eu vivo. O quanto um fato histórico, né? Aí tivemos o 7 de setembro, o quanto o 7 de setembro foi e é importante para os nossos dias de hoje, pensando aí no componente de história. Geografia, essa noção espacial, essa noção que a gente precisa tanto ter e desenvolver no nosso jovem, no nosso estudante. Pensando nessas abordagens, nesses aspectos importantes para a vida, né? Lembrando, pessoal, eu estou sendo bastante repetitiva e, neste caso, incisiva. Não deixaremos de ser professores especialistas. Teremos um olhar diferenciado para que cada vez mais essa educação aconteça para os nossos estudantes, especificamente aqui, anos finais e ensino médio, de uma maneira mais significativa, de uma maneira mais tranquila. Se esse jovem vai seguir para o lado empreendedor, qual é o caminho que ele vai trilhar para que o seu filme continue em andamento? Se ele deseja continuar os seus estudos e ingressar numa universidade, o quanto as habilidades de todos os componentes curriculares, e daí sejam eles componentes de humanas ou exatas, são importantes para que eu possa seguir aquela carreira acadêmica minha. A gente tem aí um último slide e eu gosto de dizer o seguinte, o slide 16, que a gente não finaliza. Esse tema de acolher e ser acolhido, esse tema das habilidades socioemocionais, principalmente nos dias em que vivemos, e eu gosto de dizer o seguinte, a gente não finaliza, a gente encerra. A gente encerra o nosso momento formativo de hoje. E espero que para vocês tenha sido de grande valia, como foi para mim. Que eu peço licença e compartilho aí Paulo Freire. Que é preciso a gente ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com o outro, é fazer de um outro modo. Se o meu estudante, se o meu aluno não aprende da maneira em que eu sei ensinar, eu vou ter esperança
do verbo esperançar para buscar alternativas de uma nova forma de ensinar e aprender. Eu finalizo a minha fala aqui e dizer que a aprendizagem, ela sempre está pautada, ela precisa considerar o sentir, ela precisa considerar essa multifunção, essa função integral que nós tanto buscamos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, Reginaldo, por favor, pode compartilhar a minha última tela. Eu deixo os meus contatos para vocês. Se vocês desejarem, o canal de comunicação é aberto, o meu celular tem o WhatsApp, o meu e-mail está aí compartilhado com vocês. Sintam-se à vontade. A troca, ela é constante. E espero que tenha sido um momento prazeroso de reflexão para todos nós. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Reginaldo, passo para você. Eu que agradeço, Carmen. Foi muito rico tudo aquilo que você trouxe para a gente, e tratar essa questão do acolhimento, da acolhida, é algo assim importantíssimo nesses dias que vivemos, né? Nessa época de pandemia, de dificuldade, onde a gente tem que reinventar e reconstruir coisas para que a gente possa continuar atingindo o nosso aluno, né? Continuar chegando no nosso aluno, e para que o nosso aluno continue aprendendo. Então, agradeço mesmo de coração, agradeço também a participação dos colegas professores que estão lá nas escolas, nos acompanhando, interagindo aqui no chat, e reforçando que todo esse material vai ser encaminhado para vocês, para que vocês possam, se quiser, assistir de novo também. Nós estamos gravando e vamos disponibilizar. Se vocês quiserem aprofundar no material, tem os links que a Carmen trouxe, que a Flávia também trouxe. Então, reforçando que toda essa fala está baseada, sim, né, em pessoas que pensaram toda essa temática, né, em livros, baseado na BNCC, em outros materiais também da educação. Então, tudo isso vocês podem se aprofundar, caso vocês queiram, né, caso seja de interesse de vocês, que a gente jamais vai trabalhar aqui em cima do senso comum. Todos são estudiosos e as falas de todos são pautadas em cima de pesquisa, são bem preparados, tá bom? Então, vocês fiquem bastante tranquilos em relação a isso, né? Obviamente que o online, né, tem suas vantagens, mas tem as suas desvantagens, que, como a Carmen falou, o vínculo acaba sendo prejudicado, né? Os questionamentos que muitas vezes vocês têm para fazer, às vezes também não se torna muito claro. A gente fica assim, mas o que você quis dizer quando você diz isso, né? A nossa interpretação fica meio prejudicada. Mas é importante a gente focar também nas questões positivas que estão sendo apresentadas, né? E não apenas nas questões que podem ser melhoradas. Eu acho que, falando de questões positivas, houve muitas questões positivas, muitos aspectos positivos que nós devemos valorizar nesse encontro de hoje. Agradeço mais uma vez, Carmen. Flávia, você gostaria de dar uma palavra final também, por favor? Eu agradeço muito a presença da Carmen, né? Agradeço o convite, Reginaldo e colegas, e também disponibilizei aí para vocês o link do material em qual eu fiz a leitura para essa formação, tá? É um livro maravilhoso, que é Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, um livro da Fundação Mafre, né, do Governo do Estado de São Paulo, do Conviva e da Unifesp. Muito agradecida a todos, tenham todos um ótimo final de dia. Carmen, fica com Deus, meu amor.
Obrigada, Flávia, pela parceria, pela troca, Reginaldo. É sempre muito bom mesmo poder compartilhar. E espero que uma próxima oportunidade tenhamos aí o prazer de estarmos presencial para que esse diálogo aconteça olho no olho. Tá bom? Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carmen. Também aviso vocês que no chat está o link para que vocês possam fazer aí a avaliação de vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Até.